Bora lá, galera, videoaula 3. Na videoaula 3 nós vamos trabalhar sistema reprodutor feminino e métodos contraceptivos, ok? Sistema reprodutor feminino e métodos contraceptivos. Gente, cai muito reprodução feminina, porque o Enem ele gosta dessas questões aí voltadas para planejamento familiar, problemáticas sociais, análise econômica. Então tem conteúdos que são chave. Você estuda que você consegue aí matar uma ou duas questões. Célula é um conteúdo que cai muito no assunto da videoaula 1. O assunto da videoaula 2, não tanto quanto a 1, mas tem questões que vale exigir aí esse raciocínio de diferenciação celular de um reino para o outro. E aqui cai também. Ele cai para você compreender como ocorre esse processo de reprodução na mulher e quais são os métodos existentes para se evitar uma gravidez indesejada. Cai também muito em geografia dentro do quesito planejamento familiar. Bora lá? Vamos desenhar o útero aqui. Deixa eu tentar, né? Que eu tô me sentindo desenhando isso hoje. Quase consegui fazer bonitinho, mas tudo bem. Imaginem na cabecinha de vocês que isso aqui é um útero. Tentei, né? Mas tudo bem. Aqui é o útero. Nós temos as tubas uterinas, nós temos os ovários, tá? E nós temos o canal vaginal. A vagina, tem gente que acha que a vagina é a parte externa do corpo da mulher. Vagina é a parte interna aqui, ó, o canal vaginal. E a parte externa, professora, qual é o nome? A parte externa, vamos colocar aqui, parte externa. É chamada de pudendo. Pudendo. Bora lá agora. Onde ocorre o processo, professora, de reprodução? O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? Qual a função dessa estrutura aqui? Nós temos aqui ainda, que eu esqueci de falar, o colo do útero. Então, bora lá. Na estrutura 1, no ovário, ocorre a produção de óvulos. É onde ocorre o processo de gametogênese, ovulogênese. Produção de gametas femininos, tá? Aqui no ovário. Nas tubas uterinas ocorre o processo de fecundação. Após ocorrer a fecundação, então produziu os óvulos, ele foi liberado para a tuba. Após a liberação, se a mulher mantém relação sexual, então nós temos uma grande probabilidade desse óvulo ser fecundado. Por onde ocorre a entrada do espermatozoide? O espermatozoide ele vai entrar pelo canal vaginal, migrar pelo útero e lá para as tubas uterinas tentar fecundar esse óvulo. O correto é esse óvulo descer e se fixar ao útero. Então a função do útero é que ocorra o processo de nidação, que é quando esse óvulo já fecundado, ele consegue descer, se fixar ao útero e começa então o processo de desenvolvimento embrionário, que é assunto de uma videoaula, embriologia, que nós vamos ter a seguir.
ok? Professora, não dando certo, eu já ouvi falar de gravidez tubária. É quando o processo de reprodução, de fecundação do óvulo ocorre nas tubas e ele não migra para o útero. Uma gravidez de alto risco, geralmente que leva ao aborto espontâneo, que é quando o próprio corpo, né, promove esse aborto aí natural, que é chamado de aborto espontâneo. E qual a função da estrutura 4? Penetração, entrada do espermatozoide. O colo do útero ele é muito comentado, principalmente em questões ligadas a doenças. Nós temos algumas doenças aqui ligadas ao colo do útero. A que se destaca mais hoje, inclusive nas propagandas, nos noticiários, é o câncer de colo do útero, né? Que geralmente se dá pela infecção por um vírus de HPV. E nós vamos trabalhar doenças virais, bacterianas, fúngicas e provocadas por protozoários. Nós vamos trabalhar esses 4 tipos de doenças, além das doenças de verminose, em uma videoaula específica. Então, compreendido o funcionamento do corpo de uma mulher, eu agora consigo compreender como que os métodos contraceptivos vão agir. Eu tenho aqueles métodos que vão inibir a produção hormonal, a produção de óvulos. Eu tenho outros métodos que irão destruir os óvulos já fecundados. E eu tenho outros métodos que simplesmente permitem que a mulher continue produzindo, só que atrapalha, impede a entrada desse espermatozoide. Então agora nós vamos compreender os tipos de métodos contraceptivos e como que eles atuam nesse processo aqui que é mensal, tá? Esse processo de gametogênese, ao contrário do homem, o homem ele consegue aí produzir espermatozoides em larga escala diariamente. A mulher só consegue produzir óvulos uma vez por mês. Cada ovário consegue produzir óvulos uma vez por mês. Quando ela produz, toda vez que a mulher inicia o seu processo de puberdade, quando desce a primeira menstruação, chamado de menarca, dá então início ao ciclo reprodutivo de uma mulher. Nesse momento, mensalmente, se ela tiver um ciclo aí regular, né, se não for um ciclo desregulado, ela vai ovular, né, no 14º dia, que eu vou estar explicando isso, e a menstruação 28º. A mulher que alcança aí o equilíbrio do seu ciclo ali menstrual, o primeiro dia que a menstruação desce é o primeiro dia do ciclo. Geralmente, do 14º ao 15º dia, ela está ovulando. Se ocorrer a fecundação nesses dias, ocorrer a formação do embrião, dá início, né, desenvolvimento da gravidez. Não houve fecundação. Tudo aquilo que ela prepara esse útero todinho para acolher o bebê. Várias camadas. Não usou, essas camadas vão se descolando aqui da parede do útero e são eliminadas num processo chamado de menstruação. Por isso que vem a cólica pré-menstrual. Então, naquele momento que está descolando para descer, é o momento da dor, da TPM, né? Que já é comprovado cientificamente que realmente é um processo doloroso. Há mulheres que sofrem muito mais que outras, né? É necessário fazer um tratamento porque as dores são muito fortes. Para outras, não basta de uma cólica, né? Que promove aí um certo desconforto, ok? Vamos entender agora os métodos contraceptivos. Quais são esses tipos? Métodos contraceptivos. Eu tenho os métodos naturais, eu tenho os métodos de barreira, eu tenho os métodos cirúrgicos, métodos químicos, e eu tenho métodos abortivos. Cinco tipos. Quais são
são os métodos naturais, professora? Eu tenho o coito interrompido, eu tenho o método basal, eu tenho a tabelinha, desses 3 tipos. Método natural, aqueles métodos que você busca adotar sem usar remédio, nem sem partir para cirurgia, sem optar por nenhum tipo de preservativo, buscando ali evitar uma gestação. O coito interrompido consiste na retirada do pênis do canal vaginal antes da ejaculação. É eficaz? Não. Nenhum método natural, gente, serve para evitar de forma segura 100% uma gestação. Por quê? O líquido que sai do pênis quando ele está ereto já tem certa quantidade de espermatozoide, ou seja, o simples fato de ocorrer a penetração, mesmo que não haja ejaculação, já tem ali um percentual mesmo que mínimo para ter fecundação, ter alcance do espermatozoide ao óvulo. Então, não é seguro. Método basal e tabelinha. A mulher, quando está ovulando, a temperatura dela aumenta. Hoje já há no mercado termômetros específicos, tá? Que a mulher consegue colocar no canal vaginal em uma hora estabelecida por seu ginecologista e entender se ela está ou não ovulando naquele dia. Ah, professora, isso é 100% seguro? Não. Então, eu posso colocar numa questão de vestibular lá que pode usar o método basal e garantir a contracepção? Não. Geralmente, o método basal é usado com a ideia opositória. Ao invés dos médicos indicarem para se evitar uma gestação, os médicos indicam, orientam, utilizam esse instrumento para as mulheres que desejam engravidar, que planejam a gravidez, ela vai fazendo esse controle e buscando ter relação sexual nesses dias aqui para aumentar a sua chance de ter uma gravidez desejada. A tabelinha é o que eu já expliquei. Em mulheres com ciclo organizados, o ciclo dura 28 dias. O primeiro dia, quando desce a menstruação. Estudos apontam que entre o 14º e o 15º dia, ela vai ovular, ou seja, o óvulo vai sair do ovário, vai se posicionar lá nas tubas aguardando esse processo de fecundação. E no 28º, ela inicia novamente o processo de menstruação. Esse método também é utilizado por ginecologistas para alcançar uma gestação, não para interromper, ou não para evitar. Por qual motivo? Nós mulheres temos nosso ciclo muito alterado de acordo com a alimentação, imunidade, estado emocional. Você passou um grande problema nesse mês. Você ficou muito estressada. As mulheres costumam menstruar antes da hora. Há um desequilíbrio hormonal. Eu não me alimentei direito. Fiquei doente. Minha imunidade está mais baixa. Tudo afeta o corpo de uma mulher. Então, é muito difícil que esse ciclo aconteça de forma verídica, estabilizada e organizada todos os meses. Então, os métodos naturais não tem um que vai garantir de forma eficaz a prevenção de uma gravidez. Métodos de barreira são os preservativos e o diafragma. Os preservativos nós temos masculino e feminino. O masculino ele é usado no momento do ato sexual, né? E impede que o esperma alcance o canal vaginal. O preservativo feminino ele pode ser usado, colocado horas antes da relação e depois retirado. Ele tem o mesmo objetivo, impedir a entrada do espermatozoide no canal vaginal. E eu tenho o diafragma. O diafragma ele é colocado, posicionado assim,
O preservativo masculino e feminino são descartados. Usou, jogou fora. O diafragma ele é reaproveitável. Você pode usar, lavar, guardar. O diafragma ele é colocado, posicionado no final do canal vaginal. Lembra que eu desenhei o útero? Lá no colo do útero ele é colocado com uma pomadinha chamada, uma pomadinha espermaticida que auxilia matando o espermatozoide, e ele busca tampar essa entrada do colo, tá? Ele pode ser colocado, pode ficar cerca de uma semana no canal vaginal de uma mulher. Os métodos cirúrgicos, eu tenho a vasectomia e eu tenho a laqueadura. A vasectomia, eu tenho a reversível e irreversível. É o processo cirúrgico masculino. O processo reversível, ou seja, o homem se arrependeu, ele quer ir lá reverter o quadro, consiste em amarrar os canais que ligam o saco escrotal à saída do pênis. Então não há então a pessoa para de ter esperma. Não para de ter produção de esperma. O que vai acontecer é que esse esperma não vai ter espermatozoide, mas a liberação de esperma ele continua. Enquanto a laqueadura é um processo, Pâmela, eu quero para sempre, eu quero um processo, não quero voltar atrás. Eles vão lá e cortam, não amarram. Qual o perigo do amarrar? Existe um tipo de movimento do nosso corpo, que é o movimento responsável quando você se alimenta, de empurrar o alimento para baixo. Esse movimento natural do seu corpo, ele já consegue por si só, dependendo do caso, desatar esse nozinho. Então é muito comum homens que realizam vasectomia, mesmo assim, engravidarem suas esposas. O método de laqueadura já é um método feminino que consiste no corte das tubas uterinas. A mulher continua produzindo ovos, a mulher continua menstruando, ela só não tem capacidade de ter uma criança, né? De ter essa fecundação ali do óvulo encontrando o espermatozoide. Eu tenho os métodos químicos, eu tenho as pílulas diárias, eu tenho os injetáveis semanais, mensais e trimestrais. Eu tenho os adesivos semanais, as pílulas são diárias. E agora eu tenho uma novidade, o chip semestral. Então já existem vários tipos de instrumentos que se aproveitam de uma abordagem hormonal para estar inibindo o processo de ovulação. Eu tenho as pílulas que são usadas diariamente, eu tenho a opção dos injetáveis, eu tenho um tipo de injeção que é ministrada por mês, eu tenho uma que é ministrada a cada 3 meses, eu tenho os adesivos que são colocados na mulher a cada uma semana, e eu tenho uma novidade do chip. Tem chip que consegue ficar 6 meses, tem chip que consegue ficar até 1 ano, né? Depende da marca e do ginecologista na hora de aplicar, como que ele vai abordar, qual tipo de ferramenta que ele vai utilizar. O ideal é que qualquer uma dessas alternativas seja orientada por um ginecologista. Professora, então a gente só usa anticoncepcional se a gente tem vida sexual ativa? Não. Já o anticoncepcional também é utilizado para tratar outras doenças, como o cisto no ovário. Tem crianças que já desenvolvem, crianças que eu falo assim, 12, 13 anos, que não têm vida sexual ativa, que iniciaram agora na puberdade e, por incrível que pareça, já desenvolveram um cisto no ovário. E esse cisto ele vai ser tratado, né, com o uso de anticoncepcionais. Por fim, eu tenho os métodos abortivos. Eu vou estar explicando agora para vocês. O método abortivo. Professora, é aborto que a gente está conversando, que passa no noticiário? Não. Eu quero falar de 2 métodos que são considerados abortivos e eu vou explicar o porquê. Eles são legalmente liberados, ok? Eu tenho o DIU e eu tenho a pílula do dia seguinte. Professora, o que é DIU?
DIU, o que significa essa sigla é dispositivo intrauterino. Lembra do útero que eu desenhei, que vocês copiaram aí no caderno? Pois bem, o DIU, esse aparelhinho que parece um T, ele é assim, ó. Um aparelhinho assim. Ele é colocado no meio do útero. Tá? Ele é pequenininho, antigamente ele era feito de cobre, dava muita cólica, e hoje ele já é feito com outro material menos agressivo. Tem mulheres que quando colocam o organismo expulsa, outras não. Ele pode ficar um bom tempo ali posicionado no útero da mulher. Quando o óvulo, vamos imaginar que aqui é o óvulo na tuba, ele foi fecundado, ele vai descer para ocorrer o processo de nidação, se fixar o útero, desenvolver o bebê. Quando ele está chegando, o DIU mata, por isso que é abortivo. Ele destrói um óvulo já fecundado. Ele não evitou a fecundação, ele não é contraceptivo no intuito de evitar, ele vai destruir algo já fecundado. E a pílula do dia seguinte, a mesma coisa, ela vai destruir o óvulo que foi fecundado, só que ela vai fazer uma destruição com base em um bombardeamento de hormônios, né? É uma pílula com uma carga muito alta hormonal que visa a destruição desse óvulo já fecundado. Um dos maiores problemas hoje no Brasil é que a pílula do dia seguinte ela é usada de forma indiscriminada. O correto, ela foi criada para usar em casos de acidente. A mulher usou preservativo, o preservativo estourou. A mulher estava tomando pílula e esqueceu um dia ou outro. Ela vai optar pela pílula do seguinte em casos corriqueiros. Só que ela está sendo usada de forma contínua. Vai chegar um momento que ela não causa efeito, né? Todo remédio que você usa de forma exagerada, chega um momento que ele não faz mais efeito no seu corpo. Chega um momento que ela não faz mais efeito, ela pode causar uma série de complicações por ter uma carga alta hormonal e ela, ao invés de destruir o óvulo, ela pode simplesmente deformar. Há muitos casos aqui no Brasil e no mundo de crianças que nascem deformadas pelo uso da pílula do dia seguinte. Não promoveu a destruição e promoveu a deformação. Ela também é recomendada em casos de estupro. Então, quando a mulher denuncia um abuso sexual, ela é direcionada a um hospital, onde ela vai tomar uma série de medicamentos, um deles para evitar o HIV, né? Há uma janelinha de tempo, até 72 horas, que você consegue expulsar esse vírus do seu corpo, como também vai ser ministrada essa pílula no dia seguinte. Então, ambos os métodos são considerados abortivos. A nossa próxima aula agora, a gente vai estar trabalhando divisão celular, ok? Vamos para a aula do próximo vídeo.